Olá, meu nome é Júlia, faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras no Núcleo de Uberaba e hoje vou dar continuidade ao nosso projeto de matemática básica, com o assunto polígonos e quadriláteros. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que vocês sempre recebam notificação quando a gente postar vídeos novos. E também de enviar esse vídeo para algum amigo que vocês acham que possa curtir esse conteúdo. Então vamos lá? Primeiro eu vou deixar as respostas dos exercícios sobre retas paralelas e perpendiculares. No primeiro exercício, tinha um mapa, né? E dizia que a Andressa e a Adriana se perderam em determinado bairro. E pedia para ajudá-las a encontrar a rua que fosse paralela à Rua das Camélias. Paralela, né? Então, é quando elas estão assim no mesmo sentido, certo? Na mesma direção. Então, neste caso, aqui está a Rua das Camélias. Então, paralela a elas, a Rua das Palmeiras. Então, a resposta certa é a Rua das Palmeiras, certo? O exercício 2 dizia que os segmentos de reta são as únicas figuras geométricas sobre as quais é possível calcular distância. Assim, é possível definir a distância entre os pontos A, x1, y1 e B, x2, y2 como? Então, essa é a fórmula para distância, certo? É a raiz de tudo isso, então, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Perguntava, então, qual a distância entre os pontos C e D, cujas coordenadas são C, 2 e 5, né? Então, x aqui de C é 2 e y é 5, e D, 10 e 15. X é 10 e y é 15. Então, era só substituir esses números nessa fórmula, certo? O x1 era 2, então ele entra aqui. O x2, 10 é aqui. Então, 10 menos 2 ao quadrado. Aí, aqui, y1, 5, aqui, e y2, 15, certo? 15 menos 5 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente obtinha o valor da distância de 12,81. Então, entrando no assunto de hoje, primeiro falando sobre os polígonos. São figuras geométricas, eles são planos, né, e fechados, certo? Então, tipo assim, eles são fechados, vamos dizer assim, né, que são polígonos, na verdade. Formados por segmentados de retas, então eles são sempre retos, certo? Não é um círculo, não é um cilindro, eles são sempre retos. Os polígonos são classificados em complexos e simples. Os segmentos de reta dos polígonos simples não se cruzam, ou seja, eles são não colineares. Então, aqui, ó, exemplos de polígonos simples. Tá vendo? Os segmentos de retas, eles não se cruzam, tipo, nunca. Então, esse segmento termina aqui, aí começa outro, e aqui começa outro, então eles não se cruzam. Aqui é a mesma coisa com esse outro polígono simples. Ao contrário dos polígonos complexos, que são colineares, certo? Então, eles se cruzam, tá vendo? Eles pertencem à mesma linha. Aqui também, né? Essa estrela que é um exemplo de polígono complexo. Os polígonos podem ser regulares e apresentarem todos os lados e ângulos congruentes. Congruente quer dizer com a mesma medida. Um exemplo de polígono regular é o quadrado, certo? Então, um quadrado, ele tem os mesmos lados e ângulos. Então, o lado de cima é igual à base e o lado esquerdo é igual ao lado direito. A mesma coisa para os ângulos internos, certo? Os elementos do polígono são os lados. Então, ó, isso aqui é um lado do polígono. Aqui também é outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Neste caso, esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? É o chamado pentágono. Outro elemento são os ângulos. Aí temos os ângulos internos e externos. Aqui, um exemplo de ângulo interno. Todos como se fossem essas quinas, né? Essas dobrinhas, entre aspas, aqui do polígono são ângulos internos, certo? Ângulos externos são esses do lado de fora, como se a gente traçasse uma linha pontilhada aqui, ó, como se fosse a continuação deste lado do polígono, só para poder ilustrar o ângulo externo, certo? Então, aqui temos um ângulo externo. Da mesma forma que se a gente traçasse outra linha tracejada aqui, né, teríamos outro ângulo externo. Os vértices, né, que são, então, as pontinhas, assim, dos polígonos, certo? São os pontos de encontro. E a diagonal, aqui, ó, tá tracejado a diagonal deste polígono. Os polígonos são, então, classificados de acordo com os números de lados. Como eu falei no exemplo anterior, que aquele polígono tinha 5 lados, era um pentágono. Então, aqui, 3 lados é um triângulo, 4, quadrilátero, 5, o pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono e assim por diante, certo?
Agora, sobre os quadriláteros. São polígonos que possuem 4 lados. Eles têm como características possuírem 2 diagonais e a soma dos ângulos internos serem 360. Então, por exemplo, aqui o paralelogramo, que é um exemplo de quadrilátero, ele tem 2 diagonais, certo? Ó, uma aqui e outra aqui. E a soma dos ângulos internos dele dá 360. Então, é 90, 90, 90 e 90, certo? 90 é um ângulo reto, lembra? Quando forma um L assim, e aqui faz um ângulo reto de 90 graus. Os quadriláteros são classificados, então, em paralelogramo e trapézio. Os paralelogramos possuem lados opostos, congruentes, certo? Com a mesma medida. Então, aqui, ó, o paralelogramo. Ele tem esses lados opostos, mas eles têm a mesma medida. Aí, esse também é oposto a esse, mas também tem a mesma medida. Ângulos opostos congruentes e ângulos adjacentes suplementares. Fazem parte dos paralelogramos o retângulo, o losango e o quadrado, certo? Já os trapézios possuem um par de lados paralelos, chamados de base. Então, aqui, ó, este lado com este lado, eles são paralelos, são chamados de base. Esse é o trapézio isósceles, certo? Que tem este lado igual a esse. Aqui o trapézio retângulo, que tem os ângulos retos aqui, né, de 90 graus. E o trapézio escaleno, certo? Bom, vou deixar um exercício para vocês treinarem esse conteúdo. No primeiro, pede-se para classificar os seguintes polígonos de acordo com o número de lados. Então, vocês têm que dizer quais são os nomes desses polígonos, certo? E aqui no exercício 2, pede-se o nome dos seguintes quadriláteros. Então, vocês têm essas imagens, né? Aqui é uma pipa, aqui um vaso e aqui uma televisão. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão pode entrar em contato pelo e-mail educaçãoesf@gmail.com ou então comentar aqui embaixo do vídeo mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês sempre recebam notificação quando a gente postar vídeos novos. Obrigada e até a próxima!